Olá, acólitos! Antes de existir o inferno, houve uma traição no céu. Antes de existir o mal, houve um anjo perfeito. A história que você vai ouvir hoje não fala apenas de demônios, fala de orgulho, poder e de uma queda tão violenta que ecoa até hoje na humanidade. Seja bem-vindo ao Arquivo Cipriano. Nas profundezas da eternidade, antes que o tempo fosse criado e as estrelas fossem acesas no vasto cosmos, existia uma luz tão brilhante que ofuscava todas as outras. Seu nome ecoava pelos corredores celestiais, como uma melodia divina. Lúcifer, o portador da luz, o mais belo e poderoso de todos os anjos, mas como uma estrela que brilha intensamente antes de colapsar em escuridão absoluta, essa criatura perfeita estava destinada a se tornar o símbolo máximo da queda e da rebelião. A história que se desenrola através dos milênios não é apenas sobre bem contra mal, mas sobre as complexidades do livre-arbítrio, do orgulho e da natureza humana refletida nos próprios seres celestiais. Lúcifer não era um demônio desde o princípio. Nas escrituras mais antigas, ele surge como o querubim ungido, aquele que caminhava entre as pedras de fogo, coberto de toda pedra preciosa. Era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Sua música ecoava pelos céus, pois instrumentos musicais foram criados em seu próprio ser, fazendo-o o maestro da sinfonia celestial. Mas algo se corrompeu no coração daquele que era perfeito. O orgulho, essa emoção tão humana quanto divina, começou a germinar como uma semente venenosa. Lúcifer contemplou sua própria beleza, sua sabedoria, seu poder, e uma pergunta fatal brotou em sua mente: por que deveria servir quando poderia reinar? A tradição conta que foi neste momento que a primeira sombra atravessou o paraíso, quando aquele que deveria ser exemplo de humildade se encheu de soberba. O profeta Ezequiel registrou essas palavras misteriosas, dirigidas ao querubim caído: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade não veio de fora, não foi implantada por uma força externa. Ela nasceu do próprio coração de Lúcifer, da contemplação excessiva de sua própria grandeza. Era como se um espelho celestial refletisse não apenas sua beleza, mas também revelasse a possibilidade terrível da autoadoração. A rebelião que se seguiu não foi um evento instantâneo, mas um processo que se desenrolou como uma tragédia épica. Lúcifer conseguiu convencer 1/3 dos anjos celestiais a se juntarem à sua causa, não através da força bruta, mas através de palavras sedutoras, promessas de liberdade e independência. Seremos como deuses, sussurrava ele, ecoando as mesmas palavras que mais tarde tentaria usar para seduzir a humanidade no Jardim do Éden. O livro de Isaías captura o momento culminante desta ambição desmedida. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. 5 declarações de supremacia, 5 tentativas de usurpar o lugar do Criador. Era uma declaração de guerra contra a própria ordem do universo. A guerra celestial que se seguiu foi além da compreensão humana. Não foi travada com espadas terrestres ou escudos mortais, mas com forças que moviam galáxias e dobravam a realidade. Miguel, o arcanjo, liderou as hostes fiéis contra Lúcifer e seus seguidores. A batalha ecoou através das dimensões, fazendo os próprios fundamentos da criação tremerem. E quando a poeira cósmica finalmente se assentou, Lúcifer e seus aliados foram expulsos do céu como raios que cortam o céu noturno. Jesus mesmo testemunhou este momento terrível, declarando: eu via Satanás, como raio, cair do céu. A queda não foi apenas física, mas ontológica. Lúcifer
cujo nome significava portador da luz, tornou-se Satanás, o adversário. O anjo de luz transformou-se no príncipe das trevas. Sua beleza se corrompeu, sua sabedoria se tornou astúcia maligna e sua música celestial se transformou em gritos de tormento. Mas a história não termina com a expulsão. Lúcifer, agora Satanás, direcionou sua fúria contra a nova criação de Deus, a humanidade. Se não podia atacar diretamente o Criador, atacaria aqueles feitos à sua imagem. O Jardim do Éden tornou-se o palco de uma nova tentativa de rebelião, onde as mesmas palavras que corromperam seu próprio coração, sereis como deuses, foram sussurradas aos ouvidos de Eva. A serpente no jardim não era apenas um animal, mas a própria encarnação daquele que havia sido o querubim ungido. A sedução de Eva e Adão foi a continuação da guerra celestial em território terrestre. Através da desobediência humana, Satanás conseguiu corromper a criação perfeita de Deus, introduzindo o pecado, a morte e o sofrimento no mundo. Esta narrativa antiga continua a ecoar através dos séculos, porque toca no coração da condição humana. Cada pessoa enfrenta o mesmo momento de escolha que Lúcifer enfrentou: servir ou buscar ser servido, humilhar-se ou exaltar-se, escolher o amor ou o orgulho. A história do anjo caído é, em última análise, um espelho no qual vemos refletidas nossas próprias tentações e falhas. A verdadeira tragédia de Lúcifer não é apenas sua queda, mas o que ele perdeu no processo. Trocou a glória eterna pela rebelião temporal, a luz genuína pelas sombras do engano, o amor pela amargura. Sua história serve como um aviso solene sobre os perigos do orgulho descontrolado e da ambição desmedida, lembrando-nos de que até mesmo os mais poderosos podem cair quando se afastam da humildade e da verdade. Lúcifer não caiu apenas do céu, ele caiu de dentro de si mesmo. E talvez esse seja o aviso mais perigoso de todos, porque se até o mais perfeito dos anjos foi corrompido pelo orgulho, o que isso diz sobre nós? A queda não começa com rebelião, começa com a certeza de que não precisamos mais obedecer. Se este conteúdo despertou algo em você, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos arquivos. Comente: Lúcifer caiu por ambição ou por desejar liberdade demais? Este arquivo se encerra aqui, mas outros segredos ainda aguardam nas sombras.